Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Filipe Drugovich, porque assim, muita gente deve estar se perguntando assim, se ele não conseguir a vaga para a Williams em 2024, existe alguma alternativa para a temporada 2025, né? E eu acho que a tendência é que há mais chances dele conseguir uma vaga na Fórmula 1 para a temporada de 2025 do que para esta vaga na Williams em 2024. Ainda não foi tomada uma decisão, ainda tem mais duas corridas para encerrar a temporada, mas tudo indica que Logan Sargent deve continuar como piloto da Williams para 2024. Uma decisão que obviamente vai deixar todo brasileiro revoltado, porque queria ver o Drugovich na equipe, mas é aquela história, né? Estão fazendo um esforço enorme para ele dar certo, né? E ele parou de bater, né? Isso também tem que ser dito, né? Ele rodou sozinho e atolou na brita no Catar, bateu lá no Japão, mas nessas últimas corridas ele vem conseguindo fazer seu trabalho, vem conseguindo concluir as provas. Então é aquela história, né? A gente tem o Sargent mostrando algum tipo de progresso, assim podemos dizer. E eu reitero, eu não acho um piloto ruim. Inclusive acho que se ele ganhar mais uma temporada, a tendência é que a distância dele para o Albon diminua bastante, né? Porque ele na Fórmula 2 mostrou ter velocidade, talento, né? Mas é aquela história, né? Eu acho que a Williams devia ir atrás do Drugovich, não por ele ser brasileiro, mas porque eu acho que o teto de produção dele é mais alto e é um cara mais pronto para produzir na Fórmula 1 do que o piloto americano. Mas a questão é, se não vai ter vaga na Williams, em 2025 tem vaga? Eu acho que pela quantidade de pilotos que tem contrato encerrando em 2024 e pela possibilidade de alguns pilotos deixarem a Fórmula 1, a vaga vai ter. Por exemplo, a Alfa Romeo tem Valtteri Bottas e Guan Yu Zhou. Alfa Romeo, assim, a Sauber, melhor dizendo, né? Tem parte da diretoria que não está satisfeita com o trabalho que eles fizeram e sugeriram trocar a dupla por Drugovich e Hülkenberg. Isso aí foi para a mídia europeia. Então, assim, o Drugovich quase foi piloto da Alfa Romeo para a temporada 2024, mas uma boa parte da diretoria da Sauber quis manter a atual dupla. Mas a minha pergunta é, vocês acham que Valtteri Bottas vai continuar na Fórmula 1 mais um ano? Eu não vejo por que a Alfa Romeo vai renovar o contrato dele, até porque eu não estou produzindo bons carros e ele não tem conseguido produzir muita coisa. Então, o Valtteri Bottas, no final das contas, me parece até pouco motivado para continuar na Fórmula 1 por muito mais tempo, e com isso, eu acredito que a tendência ao fim de 2024 é a aposentadoria. E o Guan Yu Zhou, eu não sei se ele vai ter sempre o apoio dentro da equipe, mas é outro piloto que não vem convencendo muito em termos de desempenho. Na Williams, né, o Albon acho que tem contrato para além de 2024, mas o Sargent deve receber no máximo contrato de um ano. Se não render bem nessa próxima temporada, aí a chance dele ser substituído é bem maior, porque a paciência é menor, você já vai ter o contexto de ter mais de uma temporada na Fórmula 1, mais experiência, se não continuar rendendo, dá a impressão de que você não vai melhorar depois. A gente tem, por exemplo, a AlphaTauri, né? Você tem o Ricardo e o Tsunoda. Eu não acho que o Tsunoda vá para a Red Bull, não acho que a Red Bull pense em contratar o piloto japonês. Se é para substituir o Pérez, que é algum dos dois pilotos, a tendência é que seja o Daniel Ricciardo. Mas tudo isso vai depender do quanto que o Pérez vai desempenhar em 2024, né? Porque assim, as temporadas dele na Red Bull tem sido sempre um começo muito bom, o meio de temporada que não é legal e um fim de temporada ok, entende? Assim, o começo do Pérez em 2022 foi muito bom, o começo dele em 2023 foi muito bom também. Se ele manter a média, não sei, né? Vai que ele consegue a renovação no início de temporada, né? Ele conseguiu, por exemplo, em 2022, mas vai depender do que ele vai fazer com o novo carro que a Red Bull produzir e o quanto que ele vai conseguir se acostumar e aclimatar a um carro que, obviamente, tem sido um moedor de segundo pilotos desde 2019. Então, a ver aí o que vai acontecer com o mexicano, mas se ele sai da Red Bull, ele tem que sair e deixar espaço para outro piloto que já está na categoria. A Red Bull não vai atrás de um outsider, e aí tem que puxar alguém. Lando Norris, por exemplo, saindo da McLaren para a Red Bull, abre uma vaga na McLaren. A McLaren iria atrás do Drugovich? Muito pouco provável. Eu acho até porque faz parte de uma academia diferente. Eles já têm o Gabriel Bortoleto na academia deles, foi campeão da Fórmula 3. Ele já tem superlicença, inclusive. Então, fica aquela história. Eu acho difícil eles tomarem esse tipo de decisão. A gente também tem a Alpine encerrando o contrato de Gasly e Ocon em 2024. Eu não sei se eles vão continuar com essa dupla, mas é aquela história. Eu não contaria muito com a Alpine para ter uma vaga para o Filipe Drugovich, porque tem essa questão de que a equipe não tem também muita tendência a fazer mudanças agressivas
E assim, dois pilotos franceses, equipe francesa, meio difícil de acreditar que vai haver grandes mudanças. E, é claro, sobra a Aston Martin. Eu não vou citar aqui Mercedes, Ferrari, porque assim, o que pode causar de diferença, né? Mercedes só se o Hamilton aposentar, o que não deve acontecer. A Ferrari é só se um deles saírem da equipe e ir para outra equipe de médio escalão, mas eu acho que é aquela história, tipo, Sainz e Leclerc se saem da Ferrari, vão para outra equipe na Fórmula 1, eles não deixam a categoria, eles ainda têm muito mercado dentro dela. E a mesma coisa pode, inclusive, acontecer para o Pérez, né? Por exemplo, se a McLaren toma decisão ali, tipo, o Norris sai para a Red Bull, não seria, assim, absurdo pensar eles indo atrás do Pérez, um piloto experiente que, numa situação mais confortável, já produziu grandes resultados. Então, é aquela história, né? Tem alguns pilotos que se saem de uma equipe maior, eles ainda têm mercado numa equipe mediana, com grandes aspirações, e aí fica aquela questão da equipe Aston Martin, né? Porque ele é piloto reserva da Aston Martin, a Aston Martin, em tese, admira muito o talento do Drogovic e espera utilizá-lo em algum momento, mas tem aquela situação, Fernando Alonso ainda está no grid pilotando muito bem, ele mostrou no Brasil que ainda tem lenha para queimar. Ele deixa a Fórmula 1 ao fim de 2024? Eu não sei. Eu pessoalmente não quero. Eu gosto muito do Alonso, né? Agora, o Lance Stroll. Esse daí é aquele caso, né? Será que ele sai? Será que os acionistas da Aston Martin sempre vão aceitar um piloto fraco ali na equipe o tempo todo? Foi bem nessa semana do Brasil, mas uma semana bem não apaga um ano todo decepcionante, onde ele está basicamente com 1/3 da pontuação do companheiro. Então, assim, o Lance Stroll, ele vai ainda ter muita gana para continuar pilotando e tudo isso, né? Essa é uma dúvida que acaba pairando na cabeça de muita gente. Então, ao meu ver, é aquela história. Há mais oportunidade sim em 2025, deve haver uma dança das cadeiras maior, mas isso também tudo vai depender de como a temporada de 2024 vai se desenrolar, do desempenho dos pilotos. Tudo isso pode afetar as decisões que as equipes vão tornar para mudar a sua dupla de pilotos ou mantê-las. Então, a ver o que vai acontecer. Eu não acho que assim, se o Drogovic não for para a Williams, vai acabar as chances dele de ir para a Fórmula 1, mas se ele não for, por exemplo, em 2025, aí a preocupação é maior. Ele está apostando tudo na Fórmula 1, já negou oportunidades de testar pela Indy, de ir para a Fórmula E, que eu acho até um pouco inconsequente, porque essas categorias, depender se a chance é muito pequena de ir para a Fórmula 1 já de imediato, né? Elas te oferecem uma experiência e pode te dar uma maturação muito importante para chegar na Fórmula 1 mais afiado. Pelo menos eu acho isso mais da Indy, né? Porque a Fórmula E anda em pistas assim que, a meu ver, não tem muita compatibilidade com a Fórmula 1, diferente da Indy que tem Road de América, tem, por exemplo, circuitos de rua como São Petersburgo e Long Beach, que são menores do que o padrão da Fórmula 1, mas já são uma boa referência. Então, é aquela história, né? Acho que a Indy, até pelo nível da pilotagem, dos pilotos que estão lá, seria um aprendizado legal para o Drogovic, mas é aquela história, né? A Fórmula E é uma categoria FIA e tudo isso, mas por ser uma categoria elétrica, a dinâmica que as corridas estão funcionando agora, eu não sei se é isso que vai ajudar a lapidá-lo. Então, é aquela história, tá negando categorias para entrar na Fórmula 1. Tá apostando alto, eu não sei se isso vai se pagar, mas eu torço para que se pague, que ele consiga sim uma vaga. Acho difícil vai ser na Williams para 2024, mas quem sabe em 2025 não abra a janela para o Drogovic entrar na categoria, porque ele merece. Então, gente, por esse vídeo é isso, durma nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.